Eu estive nas portas de algumas unidades aí, a prova, conversando com os primeiros alunos que estavam saindo e alguns colegas aqui do jornal também. E aí algumas pessoas, o que já é comum em cobertura de vestibular, sempre falam, física e matemática são as mais difíceis, foram as mais difíceis. E hoje não foi diferente. Eles comentaram muito que da prova de matemática, alguns alunos que a gente conversou, evidentemente, que acharam a prova difícil de matemática. Foi uma prova difícil? Quem estava preparado se deu bem? Como é que foi? E realmente a FUVEST, de maneira clássica, manteve seu formato de prova e comparando com a do ano passado, realmente a prova de matemática foi mais difícil. Ela estava mais conceitual, né? Típico da FUVEST mesmo, né? Então, as questões muito bem formuladas, objetivas, mas o nível de dificuldade realmente esse ano deu uma elevada, sim. Quando a senhora fala desculpa, você fala em Obrigada. nível de dificuldade, é um nível de dificuldade que exige que o aluno faça muito cálculo? Ou é mais conceitual, de ele saber conceitos específicos? Teve essas duas tendências, justamente o que tornou essa prova um pouquinho mais complexa que a do ano passado. Então, ao mesmo passo que o aluno tem que ter um conhecimento específico matemático, tem que usar fórmulas específicas, não só um raciocínio lógico, dedutivo, mas utilização de fórmulas mesmo, também na parte algébrica, o desenvolvimento algébrico de determinadas questões exigiu um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, né, por parte do candidato. Então, juntando esses dois, né, esses dois parâmetros, aí a gente pode realmente considerar que a prova esse ano foi um pouquinho... Tem essa outra 48, professora, eu gostaria que a senhora comentasse também, que tem um triângulo aqui. Essa questão de trigonometria, né, no triângulo retângulo também, a equipe pensou numa resolução muito interessante, que não usa a fórmula da tangente da subtração, no caso, né? Então, existem várias maneiras, provavelmente, talvez mais de duas, de lidar com essa questão, mas interessante é que você tem um triângulo retângulo, achando o ângulo de 60 graus no vértice C, né? Já que você tem uma mediana partindo ali do vértice A, certo? Você consegue descobrir aqui por relação trigonométrica que o ângulo do vértice C é um ângulo de 60 graus, tá? E aí o interessantíssimo é, vou tentar explicar daqui, mas o interessantíssimo é que se nós traçássemos uma perpendicular, uma reta perpendicular passando pelo ponto médio, né? Passando pelo ponto médio e cruzando o segmento, né? Interceptando o segmento AC, você consegue um outro triângulo retângulo, onde você consegue tirar também das relações trigonométricas a altura desse triângulo relativa justamente ao lado AC. Né? Aí com isso, já que eu tenho um outro triângulo retângulo que contém esse ângulo alfa, a gente consegue tranquilamente calcular a tangente deste alfa, certo? Que é raiz de 3 sobre 7. Né? Raiz de 3 sobre 7, alternativa AB. Certo? Legal. É interessante que entra o Teorema de Pitágoras, né? Para a gente trabalhar no triângulo maior inicialmente. Então, alguns conceitos simples, mas o interessante é traçar esse segmento que não existe, né? A gente insiste muito isso em sala de aula com eles, que tem que pensar em algumas situações, sobretudo na geometria, em traçar elementos que não estavam na figura. Né? E isso facilita, neste caso, a resolução de uma maneira extrema. Legal.